Pode ir. Olá, amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast semanal. Nessa semana temos aqui eu, Guilherme Milani, apresentando, como sempre, e como sempre dividindo a tela comigo, Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? E aí, Milani, aí, pessoal? De boa? É isso aí, nós vamos falar de Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil que teve os seus dois finalistas decididos nesse meio de semana, nessa quarta-feira, né? Hoje, 29 de outubro, sexta-feira, quase Halloween. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro foram o duelo dos Atléticos nessa final de Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho das campanhas, né? O Atlético Paranaense faz uma boa temporada, o Fortaleza faz uma boa temporada, o Galo faz uma boa temporada. E vamos também cornetar um pouquinho a seleção do seu Adenor, que foi convocada hoje para a data FIFA do dia 15 Mais que merecido. de novembro. Criticar Mais que merecido. A crítica aqui é sempre merecida. bom. Né? A crítica... Eu costumo falar que a gente fez jornalismo para poder criticar com diploma, né? Então, se eu tenho diploma de jornalista, eu posso... Pode reclamar. A gente pode estar criticando, é isso que a gente faz. Vamos começar pela Copa do Brasil, então, Bringel. Começar pelo confronto já definido. O Galo eliminou o Fortaleza, né? Primeiro jogo 4-0 para o Galo no Mineirão. Segundo jogo 2-1 para o Galo lá no Castelão, na Arena Castelão. Bem sob controle, né? O Galo não passou muito perrengue não contra o Fortaleza. Apesar de mais uma demonstração de força do time do Cuca. Isso, esse time do Fortaleza é o que a gente vai falar mais pra frente depois, das qualidades desse time, né? Como esse time tem muito mérito no trabalho do Vojvoda, de pegar e fazer não digo uma reformulação, mas fazer a continuação de um trabalho que vinha sendo muito bem feito desde o início dessa gestão do Fortaleza, de fazer um trabalho mais a longo prazo, de tentar melhorar a infraestrutura, tentar fazer um trabalho mais profissional, diferente do que muitos clubes do Brasil fazem, que iniciou com o Rogério isso. Acho que o Rogério trouxe muito dessa mentalidade de implementar um profissionalismo, uma cultura de jogar futebol de uma forma diferente, de gerir um clube de futebol de uma forma como acho que ele aprendeu com o São Paulo nos anos 90 e no início dos anos 2000, que não é mais assim, né, óbvio. Mas eu acho que o São Paulo desse período era um modelo de gestão de muita coisa que eu acho que o Rogério aprendeu muito ali, e ele conseguiu trazer um pouco disso para o Fortaleza. Tanto que eu acho que esse período que ele teve a primeira passagem, obviamente, foi muito boa, depois ele foi para o Cruzeiro, aí ele voltou para o Fortaleza e ficou meio aquela dúvida depois que ele saiu de novo. Como seria essa continuação desse trabalho, como seria feito isso, os jogadores, quem viria, quem iria embora. E o Vojvoda vem fazendo um bom trabalho. Tanto que nesse ano eles foram campeões do Campeonato Cearense, semifinalistas da Copa do Nordeste, e agora semifinalistas da Copa do Brasil. Para um time do tamanho da expressão do Fortaleza, eu acho que é incrível. O feito deles é muito bom, é muito positivo. E também é um dos principais times do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, está em terceiro. Quarto colocado. Quarto. Então, é um time que vem muito bem, muito sólido. O trabalho é muito bem feito, com alguns jogadores que não tem o renome que a gente conhece, tem alguns refugos ali. Então, os caras como o Wellington Paulista, o Oswaldo, o Lucas Lima, caras que a gente já queria que tivessem aposentados, mas eles ainda estão jogando bola. Infelizmente ou felizmente, depende do seu ponto de vista e da sua experiência. E do time que você torce, né? E também. E do seu caráter. Mas enfim. Mas esses caras estão por lá e estão fazendo um bom trabalho relativamente bem. Assim, o Oswaldo me surpreendeu, o Wellington Paulista se tornou um líder desse elenco. Então o trabalho é bem feito por lá. Mas obviamente a disparidade financeira e técnica comparado ao time do Atlético Mineiro é outro nível, porque o time do Atlético Mineiro do meio pra frente é muito absurdo. Time que tem Hulk, Diego Costa, Zarat, Nath Fernandes, o Vargas, tem muita gente boa, dá pra você mesclar muito bem, tanto que de um jogo pro outro o Cuca mudou muito. Não mudou muito não, ele mudou bastante. Ele tentou fazer bastante variação, descansar um pouco os jogadores, porque o time ainda assim é líder do brasileiro.
tá eliminado da Libertadores, parou na semifinal, mas ainda assim foi longe, é um time que teve bastante jogos ao longo desse calendário, desse ano. E também a gente pode lembrar que é um ano mais apertado do calendário por conta do calendário do ano passado, Ano que foi passado, espremido né? por conta da pandemia. Então é um time que vem jogando bastante jogos nesse curto espaço de tempo. Então mas é complicado você não dizer que o poderio financeiro e a qualidade técnica desse time do Atlético prevaleceu nesse confronto, porque o time é muito absurdo, como a gente já falou outras vezes, é muita força, é muita variedade, muita variação, então a qualidade ali do meio para frente, contra-ataque desse time do Atlético é absurdo. É mortal. É muito forte, os caras parecem que não perdem a bola, não se desesperam. Quando acontece alguma coisa, sabem o que fazer, sabem como buscar o companheiro, sabem como abrir o jogo. Os laterais trabalham muito bem isso também. O Arana é um jogador super importante para esse esquema, para esse elenco. Então é muito mérito desse time do Atlético. Acho que eles vêm muito forte para enfrentar o outro Atlético, o Paranaense, mas ele é claramente favorito por tudo que vem fazendo ao longo desse ano. Tô de acordo aí com você, né? Gostaria de começar destacando, né, a campanha do Fortaleza. Acho que é uma surpresa, né? Dá para Sim, falar que é uma surpresa o Fortaleza tá tão bem assim, brigando tão lá em cima, embora acho que não brigue por título do Campeonato Brasileiro, porque até aí quem tá brigando é o Atlético Mineiro e talvez o Flamengo, porque tem jogos a menos. uhum, Mas chegou na Copa do Brasil, não abriu mão, né? O Vojvoda tem muito mérito porque ele não abriu mão do que ele acredita para enfrentar o Galo. Então, isso sim, pode até ser por isso que o time no primeiro jogo tenha tomado quatro, né? Levou 4 gols, o time deu uma desconcentrada depois do primeiro gol e aí é, depois foi um atrás do outro. é, Então, pode ser isso, mas assim, se foi o que levou eles até ali, por que não continuar acreditando, né? sim, Então, tem muito mérito esse time do Fortaleza. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas todos os méritos, está de parabéns. Melhor campanha de um nordestino na Copa do Brasil desde o Vitória vice-campeão em 2010 para o Santos, né? Mas vai lembrar que o Vitória vice-campeão para o Santos e o Sport campeão em 2008 em cima do Corinthians não pegaram os times da Libertadores, né? A Copa do Brasil não tinha os times da Libertadores. Essa Copa do Brasil tinha, né? Já a partir de 2013 já tinha os times da Libertadores. O Fortaleza eliminou inclusive um deles, o São Paulo, além de ter eliminado o Ceará, que é o maior rival, né? uhum, Mas aí o Atlético Mineiro conseguiu uma grande eliminação, vai disputar mais um título, é o terceiro título, né, que o Galo se põe em condições de disputa, né? A segunda final, já disputou a final do Mineiro, vai disputar a final da Copa do Brasil, parou na semi da Libertadores e é o líder com certa folga do brasileiro, é o melhor time do Brasil para mim, sim, então acho que a gente vai estar falando ali daqui a alguns anos de talvez o começo de um negócio muito grande, sim. porque é um investimento que o Galo está fazendo em jogadores e tudo mais, aí vai abrir estádio muito em breve. Então, assim, a gente pode ver aí o Galo chegando para brigar, sem dúvida, nas cabeças com Flamengo e Palmeiras, pelo domínio do futebol brasileiro nos próximos anos. Isso. Outro confronto, né, a outra semifinal, Flamengo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o grande nêmesis do Flamengo e de muito time grande. O Flamengo até saiu na frente, tomou a virada do Furacão, conseguiu fazer o gol de empate nos acréscimos do segundo tempo, arranjou um bom empate para trazer para o Maracanã, né? Mas o que aconteceu no primeiro jogo é que o Flamengo deixou, né, alguns espaços ali, mostrou alguns caminhos que o Atlético Paranaense poderia explorar, e o Atlético Paranaense simplesmente passeou no Maracanã. Sim. 3-0, chocolataço, uma das grandes atuações do futebol brasileiro em 2021. O time do Atlético Paranaense foi muito bem. Um time muito bem montado pelo grandíssimo Alberto Valentim, né? Que quando assumiu ali, eu imaginei que o Atlético Paranaense ia ficar sem treinador até o fim da temporada, né?
finalista da Sul-Americana, semifinalista da Copa do Brasil, e de repente os caras trouxeram o Valentim, eu falei, caramba, não precisava, né? Também pensei isso. E, bom, parece que de começo ele tá conseguiu um baita de um resultado contra o Flamengo, que acendeu um sinal de alerta, né? Um mesinho faltando para a final da Libertadores, acendeu um sinal de alerta, embora um mês no futebol brasileiro seja muito tempo, né, Brinjal? Sim, é algo a se pensar, né? Porque eu não sei, agora parando pra pensar aqui, porque depois que teve essa reformulação do calendário da Libertadores, porque antes era em 6 meses a Libertadores, né? Acontecia tudo julho, agosto ali, já tinha acabado tudo. Geralmente julho já tinha acabado. Isso, então eu não sei se esse alongamento da Libertadores e da forma como é feito agora acaba dando muita margem para os times caírem de nível, porque querendo ou não, isso bate de frente diretamente com a forma como o calendário do brasileiro funciona, que é uma várzea. Então às vezes está jogando dois, três campeonatos ao mesmo tempo, visando uma final ainda. Então muito provavelmente você vai chegar quebrado ou no ápice do seu Desgaste. isso. Então é muito complicado, né? Porque por mais que o time do Flamengo não é essa porcaria toda que agora do dia para noite virou, porque perdeu esse jogo, não via fazendo jogos tão plásticos e tão perfeitos assim, do ponto de vista técnico e tático, nos últimos meses, desde que o Renato assumiu. Mas ainda assim o time é muito bom, é a base daquele time que foi super campeão com Jesus, depois foi campeão com o Rogério. Então o time ainda tá lá. Saiu o Gerson, saiu o Rafinha, saiu o Pablo Mari, mas ainda assim a base do time tá lá. Os principais jogadores do time que foram campeões estão lá. E ainda assim são os melhores jogadores do Brasil, alguns dos melhores jogadores do Brasil, né? Acho que 2 dos 5 estão lá, né? O É, Arrascaeta e o Gabigol. E o Arthur Ribeiro também, para mim, um dos O Everton melhores. Ribeiro também, Muito bom né? jogador. Então é um pouco cruel você crucificar o time depois de uma eliminação, beleza? O time parou na semifinal e perdeu para o Atlético Paranaense, um time que, entre aspas, é pior. Mas isso não é um demérito, você parou na semifinal. Você ainda está competindo pelo brasileiro, você é na final da Libertadores, tem muita coisa para acontecer ainda. Você pode vencer muita coisa. Então eu acho que esse imediatismo de falar, não, o Gabigol agora é um lixo, o Renato é um bosta, vamos mandar ele embora, o Renato pediu a conta, o que não faz o menor sentido. Cara, o maluco tá lá faz 3, 4 meses, o cara já pediu a conta. Eu não sei nem se faz tudo isso. Já faz tudo isso que ele tá lá? Eu acho que faz por aí, cara. Eu vou Uns até 3 procurar. meses. Mas mesmo assim, é uma pressão totalmente desnecessária, fora da realidade. Do ponto de vista humano, assim, não faz o menor sentido. Até o futebol brasileiro, que é considerado uma zona, não faz sentido essa zona absurda. Mas, enfim, O Renato Gaúcho chegou no dia 10 de julho no Flamengo. julho, então, mês 7. São três meses já. Vai, Enfim, vai pro quarto mês agora. Né? é um trabalho muito curto, mas ainda assim, o time é bom. O time faz bons jogos. O time está lutando pelas principais competições, que é onde esse time do Flamengo merece estar, brigando pelas principais competições. Como ele vai chegar na final da Libertadores, a gente não sabe ainda porque tem muita coisa para acontecer. Pode machucar alguém, o jogador X pode melhorar, pode piorar, pode ter algum problema. O mesmo pode acontecer com o Palmeiras, que pode ter algum problema, pode ter alguma lesão. O time também vem enfrentando muitas críticas nos últimos meses pela forma de jogo, o estilo do Abel de comandar, jogar contra times pequenos. Tem críticas que pode ser válido ou não, não sei. Mas isso também pode mudar muito até a final. Então é muito imediatismo presumir que o Flamengo agora é um lixo e ter que mandar todo mundo embora e o Gabigol um merda só porque ele não faz gol faz, sei lá, 8 jogos. Que não faz sentido. O cara ainda é o principal goleador do Brasil. Mas ainda assim o time é muito bom. Do lado do Atlético Paranaense é aquele negócio que a gente já vinha falando há um tempo atrás, né? O mérito dessa gestão do Atlético de focar num estilo de administração de trabalho que é diferente do que os outros times mais tradicionais do Brasil fazem. Que é o foco o quê? Endividamento, trazer jogadores com renome e vamos tentar ganhar o máximo possível no espaço de tempo mais curto possível. Essa é a meta do clube brasileiro. E o Atlético acho que foi meio que uma contramão disso. O que ele fez também, eu acho que foi um dos primeiros que fez isso, foi abrir mão do estadual.
não levar o time principal no estadual. Eu acho que foi um dos primeiros, se não me engano. Eu acho que foi, né? Não me recordo, pelo menos não tô me recordando de outro time. O Atlético mandou o Sub-23, né? Geralmente pro Isso. estadual. E é algo que a gente sempre criticou a mídia nacional, assim, também sempre falou abertamente da forma como o principal problema, o principal empecilho do calendário brasileiro são os estaduais. A forma como os estaduais são geridos ali, principalmente o Paulista, onde tem, cara, sei lá, 15 datas, É muita data. é muita coisa, você acaba espremendo demais os outros campeonatos que são mais relevantes. Onde a competitividade do Campeonato Paulista, ou você pegar outros que, por exemplo, o Gaúcho, cara, infelizmente o nível é muito fraco. É muito fraco. Então o que você fazer? É muito óbvio que o Atlético, não, que o Grêmio ou o Inter vão ganhar. E não tem como você fugir disso. Até no Paulista também, que é muito claro que os principais vão ganhar, mas uma hora ou outra aparece um time ali com uma campanha interessante. E vez ou outra aparece, né? Tipo o Novo Hamburgo, aparece um Caxias que chega numa final, ganha. É É, claro, é legal pra caramba. é, Mas assim, acho que a gente precisa pôr um pouquinho a mão na consciência e pensar se vale a pena. A gente fala do Atlético Paranaense, pô, o Atlético Paranaense bota o Sub-23. Mas é claro que, assim, tem um contexto. É mais fácil você é, colocar o Sub-23 no Campeonato Paranaense do que você botar o Sub-23 no Campeonato Paulista com a Federação Paulista pagando 20 milhões por sim, time. é, Né? Então, o problema reside um pouquinho aí. Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos não vão abrir mão de 20 milhões da Federação sim. Paulista. Porque eles Tá? já são endividados. Se eles abrirem mão desse Então, dinheiro, eles estão fodidos. e acho que assim, né? É mais dinheiro, né? É, Se você oferece 20 milhões, por exemplo, para o Atlético Paranaense jogar o Campeonato Paranaense, os caras aceitam. provavelmente, é. Né? Mas o Paranaense não vale tudo isso. Nem o Carioca, que seria o segundo campeonato estadual do país, paga tudo isso, né? Então É. a gente fica aí com esse elefante branco no meio do calendário. É algo que talvez, não sei, daqui uns 10 anos vai mudar? Possivelmente não, mas é algo que dá pra pensar daqui uns anos, né? A forma como os estaduais. Acho que duas coisas podem mudar muito o futebol brasileiro nos próximos anos: os estaduais e o Sociedade Anônima, que é os clubes virarem empresa, né? Que é algo que o Cruzeiro e o Botafogo já estão dando entrada nisso. Estou até lendo uma matéria disso hoje, falando que a XP, que é a XP A investidora. Investimentos, isso é a corretora, né? Ela meio que administra, não administra, mas ela faz o meio campo entre buscar investidores para esses clubes. Então, os clubes vão ter que ceder o comando da, entre aspas, empresa, que é o clube, para esses investidores, mas ainda assim eles vão ter uma porcentagem muito grande do clube. Mas aí, por exemplo, explicando rapidamente, quando os caras criarem essa nova sociedade, essa nova empresa, 20% desses lucros totais dessa nova empresa vão ser voltados para pagar as dívidas do clube, né? Quando era o clube normal ainda, né? Então é um processo longo, mas ele é mais saudável e ele também evita de ter os cartolas que desviam dinheiro, que fazem muito besteira, que é, de certa forma, algo recorrente no futebol brasileiro e que sempre acaba ferrando os clubes, né? Porque eu acho que um dos maiores exemplos disso é o Santos. O Santos sempre formou muita Outra, gente, vendeu muita gente e sempre tá quebrado. Por que sempre tá quebrado? Porque alguém tá fazendo alguma coisa ali que não é certa. ou até o próprio Cruzeiro, né? Pô, O próprio Cruzeiro O também. Cruzeiro foi roubado, pô. Sim, O caso do Cruzeiro é caso de catar os dirigentes e levar preso. Os caras é, roubaram o Cruzeiro na cara dura. Eu tenho muitas ressalvas em relação ao modelo de clube empresa. Acho que a gente tem bastante exemplos ruins disso. A gente tem exemplos sim, bons, claro, não vamos, né, ser hipócrita, mas assim, a gente tem bastante exemplos ruins, tem exemplos europeus, tem exemplos na América do Sul, no Chile, né? Principalmente os é, times que são empresa lá tem uma queda de rendimento principalmente em relação ao futebol sul-americano, né, das competições internacionais, mas isso a gente deixa um assunto para um outro podcast, que aí também dá para gerar uma discussão muito legal sobre isso, é. né, muito ponto de vista bacana. Mas eu Mas acho que vai ser o futuro do futebol brasileiro, ter essa sociedade anônima. Porque como a gente é sempre muito responsável financeiramente, em questão de gestão, é inevitável que a maioria dos clubes sigam esse caminho. eu também. Eu acho que ou é isso, ou é uma forma do time empresa não oficial.
Também. Porque você ter ali, por exemplo, é que eu esqueci o nome do cara da MRV, mas você tem um cara É, da MRV, você tem uma Leila Pereira fazendo um patrocínio forte, né? O Flamengo tem um patrocínio grande, claro, é mais natural porque o Flamengo tem um alcance muito grande, né? Um alcance que o Palmeiras também poderia ter se soubesse explorar melhor, mas enfim. Mas acho que também concordo que vai ser esse o caminho. sim. Voltando um pouquinho do Flamengo, né, em relação ao confronto, ao Flamengo não, ao Atlético Paranaense. É uma temporada muito boa, eu confundi o rubro-negro. É uma temporada muito boa, né, do Atlético Paranaense. É um time que, embora não faça uma campanha brilhante e tenha uma oscilação grande até no Campeonato Brasileiro, é finalista da Sul-Americana, né? É um Uhum. time que encaixou ali, é um time que eu considero um problema que o time, você não acha jogo do time para assistir. O time não tem contrato com ninguém, passa, sei lá, no canal do Atlético Paranaense e tal. Então a gente não tem, assim, não acompanha muito de perto o Atlético Paranaense, até por essas dificuldades, mas é um time que joga uma bola bonita, né? É um time que tá Sim. bem encaixado e que tá fazendo uma boa campanha, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana, que são. A Copa do Brasil paga muito bem, então já é um bônus, e a Sul-Americana é mais um título de prestígio internacional que pode dar uma vaga direta para a Libertadores, né? Isso. Eu acho que, como a gente já falou um pouco antes, né? Esse trabalho do Atlético é muito bem feito. E é engraçado essa consolidação desse time do Atlético nos últimos anos. Eu acho que se ele conquistar essa Sul-Americana, é algo que vale a pena a gente olhar mais a fundo como esse trabalho é bem feito. Eu acho que os dois modelos, assim, não três, vai, de gestão, de forma de trabalho do Brasil nos últimos anos é o Fortaleza, o Atlético Paranaense e o Bragantino. Esses três, assim, eu acho que eles mudaram a forma como o futebol brasileiro pode ser visto, que o torcedor, eu acho que a maioria dele não quer ver esse estilo de jogo, esse estilo de mudança de mentalidade, né? Porque o brasileiro ainda segue muito essa mentalidade de a gente precisa vencer o mais rápido possível, a gente precisa vencer todos os campeonatos, ter os melhores jogadores, pagar os melhores salários. Então é algo um pouco complicado. Mas acho que esse time do Atlético tem tudo para continuar sendo muito bom, sendo muito competitivo. E eu acho que seria muito bacana, independente de quem ganhar esse título da Sul-Americana, né, eu acho que os dois times têm muito mérito. Eu acho que seria muito bacana ver a evolução disso e também dar um pouco do prestígio da Sul-Americana, que o pessoal trata meio como se fosse algo que insignificante, mas é uma competição internacional que vale muito também, né? Principalmente para essas equipes que não conseguem, por exemplo, bater de frente no Brasileiro ou na Libertadores. Então acho que é um título muito significante para esses times. E acho que com a Libertadores ficando tão, né, assim, tendo cada vez mais times brasileiros chegando na fase final, a gente quase teve com uma semifinal inteira brasileira, né? O Fluminense foi eliminado pelo Barcelona. Isso. Imagino que Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, por exemplo, vão estar quase sempre chegando nessas fases agudas. Diminui, né? Assim, é muito time rico para pouca vaga. Então, é natural que se você tiver a oportunidade de ganhar uma competição internacional como a Sul-Americana, o seu foco possa ser esse e se torne um título de mais expressão. Isso. O Fortaleza, cara, o time da outra semifinal, voltando para a outra semifinal, Fortaleza faz um ano histórico. Vale a pena a gente lembrar que em 2017 o Fortaleza foi vice-campeão da Série C. O Fortaleza passou 8 anos, praticamente, acho que foram 8 anos na Série C, subiu em 2017 para a Série B, disputou a Série B em 2018, foi campeão da Série B em 18, campeão da Copa do Nordeste também nesse mesmo ano, e desde 2019 frequenta a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É um time muito constante e está tendo, acho que, a melhor campanha, a melhor temporada que o torcedor podia sonhar, né? Sim. Você já falou meio por cima, né, Brinja? Mas só vou citar aqui: o time foi campeão cearense invicto, 9 jogos, 6 vitórias e 3 empates, campeão em cima do maior rival Ceará. Foi eliminado da Copa do Nordeste na semifinal pelo Bahia, nos pênaltis.
jogo único. Na Copa do Brasil foi eliminado na semifinal também pelo Atlético Mineiro, o melhor time do país, com um resultado que não quer dizer muito, né? Assim, não é o retrato fiel da diferença entre os times, mas a campanha passou por Caxias e Ipiranga, ambos do Rio Grande do Sul, eliminou o maior rival Ceará na terceira fase, eliminou CRB, São Paulo, antes de chegar ao Atlético Mineiro, e no Campeonato Brasileiro é o atual quarto colocado, 28 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Há muito se deve dessa campanha ao técnico Juan Pablo Vojvoda. São 38 jogos, 19 vitórias, 9 empates, 10 derrotas. A média é de 1,74 ponto por jogo. Muito bom. É meia vitória por jogo, basicamente. É mais que É. meia vitória por jogo. Então, assim, é uma temporada... Se você chega pro cara, pro torcedor do Fortaleza, sei lá, em 2015, e fala assim, daqui 5 anos, 5, 6 anos, teu time vai estar numa semifinal de Copa do Brasil, ganhando estadual invicto, disputando ali vaga na Libertadores, na Série A, você acha que o cara ia acreditar? Ia pensar que você tava drogado, mano, certeza. Né? É assim... Eu falo porque eu ouvi recentemente o podcast Meu Time de Botão que contou a história desse tempo que o Fortaleza passou na Série C. O recorte é o tempo que o Fortaleza passou na Série C. E, cara, a Série C é um campeonato muito ingrato. É. Porque você faz uma fase de grupo da hora, tal, beleza, ganha lá a maioria dos jogos, chega no mata-mata e cai. E dane-se. Uhum. Não tem muita dó. Então o Fortaleza caiu para Macaé, o Fortaleza Nossa. caiu para Caxias, o Fortaleza foi eliminado com um gol em casa. Então, assim, é muito jogo difícil. E o torcedor tem que comemorar. Depois da eliminação pro Atlético Mineiro, o torcedor aplaudiu o time, o torcedor cantou, o torcedor fez festa, porque reconhece o momento Sim. do time, né? O Vojvoda tem contrato até o final do ano. O contrato dele vai até o final da temporada. E, assim, se o cara pega e vai embora, né, meu? Ninguém É. garante que você vai viver tudo isso de novo, né? Sim. Isso até faz a gente pensar como a diretoria não chegou e ofereceu um contrato de uns 2 anos pra ele. Ele falou, mano, fica aqui com a gente até quando você quiser, ó, toma esse salário aqui absurdo que a gente nem consegue pagar, mas fica aqui. Porque eu acho que ele é merecedor disso. E porque imagina, se acaba a temporada, ele recebe uma proposta, não sei lá, um Corinthians ou alguém assim. Mano, ele vai. Foda-se o Fortaleza. Alguns jornalistas da cidade de São Paulo ali dizem que caso o Abel Ferreira saia do Palmeiras, a primeira opção é o Vojvoda. O que faria muito sentido. A base do time do Palmeiras é muito boa. O E trabalho do aí, né, Vojvoda tipo, chega um dos times mais ricos do país e te oferece o emprego, é, pensando pelo lado profissional do cara, é muito difícil ele falar não. é. Até se ele tivesse ainda contratado pelo Fortaleza, era muito Sim, difícil ele dizer não. sim, porque é muito Então, atrativo, né? mas se ele fosse um agente livre, é mais provável ainda, né? Mas, Então, eu queria ressaltar essa campanha do Fortaleza, né, cara, que é um time de massa, é um time muito grande no estado, né, do Ceará. O próprio Ceará tem feito campanhas boas, o Ceará está na primeira divisão há um bom tempo. Acho que é muito legal ter isso, né, na primeira divisão. Acho que a primeira divisão do Campeonato Brasileiro precisa ser mais diversa, a gente precisa ter mais times de mais lugares, né, é. porque senão fica 15 times entre Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, e Enche o saco. é um pé no saco, né, pô? Não dá. O Brasil é grande demais para a gente ter só esses times sempre. E o Fortaleza, que ano passado disputou sua primeira competição internacional, né? Foi eliminado na Sul-Americana pelo Independiente, perdão. Esse ano que vem vai disputar pelo menos uma, né? Pelo menos acho que a Sul-Americana já deve estar garantida e indo quase meio Brasileirão para a Libertadores. É bem É, capaz que o Leão da PC jogue a Libertadores de 2022. isso aí. Último parágrafozinho antes da gente falar de seleção brasileira, Brinjal, um assunto que eu levantei. Eu fiz uma pergunta para você antes da gente entrar no ar e vou fazer agora no ar, que não é no ar, porque a gente está gravando, né? Não estamos ao vivo em nenhum lugar. Se o Atlético Mineiro
ganhar o Campeonato Brasileiro, o que me parece muito provável, a não ser que o Atlético cometa a paraguaiada mais histórica da história do Campeonato Brasileiro, que é uma coisa que você pode esperar, Aham. né, do Clube Atlético Mineiro com todo o respeito. E porventura vencer a Copa do Brasil, que também não é nenhum absurdo pensar. Eu acho que o Atlético Mineiro é favorito em cima do Atlético Paranaense, embora não seja, não dá para você declarar vencida já Sim. o duelo. Tendo em vista, se o Atlético conquistar esses 2 títulos, a tríplice coroa do Galo pesa tanto quanto a tríplice coroa do Cruzeiro de 2003, ou você acha que não? Cara, eu ia pensar um negócio super absurdo aqui agora. Eu falava, vou ligar pro meu pai perguntar isso, porque meu pai é cruzeirense, né? Eu falava, vou ligar pro meu pai agora, só que, tipo, quase meia-noite que a gente tá gravando, meu pai É, tá desmaiado agora, se ele impossível, né? estiver dormindo, acho que ele não vai ficar muito contente em receber sua ligação para perguntar do rival ainda por cima, né? Ele nem ia me entender, mas se fosse uma coisa importante. Eu falava, mano, cala a boca, moleque. Vai dormir, me deixa em paz. Mas enfim, eu acho que é algo interessante, é questionável, assim. Não sei se pesa tanto, porque como você tinha falado antes, a diferença é que a Copa do Brasil, que o Atlético está jogando agora, tem os times da Libertadores, coisa que não tinha quando o Cruzeiro ganhou em 2003, porque tinha aquela restrição, né? Quem classificava para a Libertadores não ia para a Copa do Brasil. Só chegava, acho, nas. Não, não ia, né? Não, não ia, não, Não não ia, isso, jogava isso, isso, é por causa verdade. do calendário, né? Diziam que era por Depois causa do mudou calendário. para os times da Libertadores chegarem a partir das oitavas, não era? Aí acho que a partir dessa temporada tá uma fase antes. Tá. Mas Tá na enfim, pré-oitavas. Enfim. isso muda um pouco o peso porque dificulta mais o caminho. Mas ainda assim, você pensar o feito das equipes, eu acho que é um pouco cedo ainda para você pensar o legado desse time do Atlético. Porque esse time do Cruzeiro faz quase 20 anos. Então a gente sabe que aquele é um dos maiores times da história do Campeonato Brasileiro. É um dos times mais vitoriosos da história do Brasil. Teve jogadores históricos, teve o Alex em uma fase absurda. O que eu acho que esse time do Atlético talvez não tenha esse cara central que seja a cara do time. Pode ser o Hulk, mas eu não acho que tem o mesmo peso do Alex naquela época. É. Mas ainda assim, se você pensar talvez é muito difícil você pensar o papel, assim, pesar jogador por jogador. Talvez no ataque tenha mais nome o time do Atlético, tenha mais recursos, mas ainda assim, talvez o time do Cruzeiro seja melhor, porque defensivamente aquele time era muito bom. Você tinha Sorin, você tinha o Alex, o Alex Cabeça tá lá? Não. Alex não, é o... O, O Alex depois foi pro Lyon, não foi? É você o... tá pensando no Cris, O acho. Cris, cara, que Alex. Falando Alex, tô pensando no Alex que era do Santos. Mas querendo dizer o Cris do Cruzeiro que depois foi pro Lyon, isso. Isso. O Edu da Sena também era dessa época. Então o time era muito bom. É difícil medir esse negócio do legado porque a gente ainda tá vivendo esse time do Atlético. Este do Galo. Mas é algo questionável, assim. Talvez daqui uns 5 anos a gente consiga olhar para trás e ver o quanto isso durou, né? Esse time do Atlético, porque pode ser que ano que vem eles vençam mais ainda. E aí? Aí eles vão ser maior que esse time do Cruzeiro, por todo o legado desse elenco, vai acabar sendo pesando mais. Mas eu acho que é um pouco complicado. Eu acho que foi muito marcante esse time do Cruzeiro. Não sei, é um pouco difícil pesar isso daí. Talvez, não sei, eu acho que o estadual naquela época também era um pouco mais, Tinha, entre tinha um peso aspas, maior, né? hoje em dia. Cara, o Mineiro de hoje era só o Atlético. O Cruzeiro tá tão fodido que nem se ele quisesse ele conseguia competir com o Atlético. Então, eu acho que é um pouco. Ou tem uns pesos diferentes ali assim, mas são bem similares a nível de importância. É um bom questionamento. Talvez daqui a uns anos a gente consiga ter uma certeza maior sobre isso, né? Primeiro vamos falar que, assim, é lógico, né, devido ao respeito ao Galo, mas o Galo primeiro precisa ganhar os títulos, Sim, né? sim, é.
Obviamente, é. Tem isso, mas eu acho que é bem isso. Imagino que nas próximas temporadas o Galo também vai ter essa oportunidade de chegar nessa tríplice coroa. É. Acho que seria legal, porque a gente tem o Cruzeiro só que tem essa tríplice coroa, né? Estadual, Copa do Brasil e Brasileirão ao mesmo tempo, na mesma temporada. O Palmeiras tem estadual, Copa do Brasil e Libertadores, né? Então o Flamengo tem estadual, Libertadores e Brasileiro, eu acho. O Flamengo foi campeão estadual em 2019? Não, ele foi no ano seguinte, 2020, com Jesus. Eu acho que 19 ele não foi. Foi? Não lembro se foi em 19. Mas, enfim, tem todo esse componente, né, de história. Imagino que torcedores do Cruzeiro não gostariam de ver esse tipo de coisa acontecendo, porque, né, acho que talvez seja uma das únicas coisas últimas coisas que dá para se apegar ainda, né, Do Cruzeiro? do Cruzeiro, do que Ele tá sobrou tão do fudido. Cruzeiro, né? Tá tão fudido que ele não tem mais alegria. Tem que pensar em coisas do Tem que legado lembrar deles. É. das alegrias anteriores. O Flamengo foi campeão carioca em 19. Então ele ganhou tudo. Foi carioca, brasileiro, não ganhou a Copa do Brasil, né? E nem o Perdeu. Mundial. E nem o Mundial, perdeu do Atlético Paranaense e do Liverpool. Aquele Cruzeiro, só passar aqui, ó, Gomes, Maurinho, Luizão, Gladstone e Leandro, o Bochecha, Augusto Recife, Jardel, Wendel, Alex, David Aristizábal. Esse é o time do Cruzeiro campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo. É um timaço. É um timaço. Passou de 100 gols, meteu 100 pontos no Brasileirão, assim, tratorou tudo. O Galo tem uma campanha muito forte no Campeonato Brasileiro. Acho que talvez se guardar as devidas proporções pode ser que chegue, né, numa campanha. Acho que não chega numa campanha, porque acho que a régua do Cruzeiro de 2003 no Brasileirão a régua é o Flamengo, né? É junto com o Flamengo, acho que são as duas melhores campanhas individuais dos pontos corridos. Sim. Então, mas acho que pode ser. Coletivamente eu prefiro o time do Cruzeiro. Prefiro o time do Cruzeiro um pouquinho melhor que esse do Galo. Mas também tem que pensar que essa é uma temporada que começou atrasada, é uma temporada toda encavalada, então trabalhar nesse curto espaço de tempo, esse tanto de jogo que o Galo tá fazendo também não é e também, fácil. como você disse, a temporada ainda tá acontecendo. Então pode ser que esse time evolua mais ainda. A gente não sabe. Exatamente. Pode ser que atinja o ápice, esteja para atingir o ápice ainda. Sim, pode ser. Vamos esperar para ver e depois a gente pensa nisso de novo. Exatamente. O Galo eliminou o Remo, o Bahia, o Fluminense e agora o Fortaleza na Copa do Brasil. Pega o Atlético Paranaense na final. Finais nos dias 12 e 15 de dezembro, a ser sorteada a ordem dos mandos pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Tem a data do sorteio aqui, dia 4 de novembro, daqui 5 dias. Essa organização linda. Incrível. Que a gente vai falar dela agora. Inclusive a CBF está pensando já em fazer a final da Copa do Brasil em final única, um jogo único, em sede aleatória, e eu acho que essa é uma ideia horrorosa. Se fizer no Décio Vita, eu apoio. Eu também acho, só se for aqui. Tem que ser todo ano aqui na maravilhosa cidade americana. A gente vai receber todo ano 2 torcidas gigantescas, vai destruir a cidade inteira. Convocação do seu Adenor Bach. O Brasil enfrenta Colômbia e Argentina nos dias 11 e 16 de novembro. Deixa eu só achar aqui onde é que vai ser os jogos. O Brasil pega a Colômbia no Itaquerão, em Corinthians, né, estádio do Corinthians, e pega a Argentina no estádio San Juan de Bicentenário, que em San Juan é uma bimboquinha. Quebrada. A Argentina vai catar, é como se a Argentina estivesse catando esse Brasil e Argentina e mandasse, sei lá, cara, deixa eu pensar, São José do Rio Preto. Putz, não tem nem gente lá, mano. Vai mandar o jogo no Teixeirão lá, maravilha. O Presidente Prudente. Lembra quando tinha aqueles clássicos de Presidente Prudente, porque não podia ter aqui que dava briga? Lá não dava, nunca deu briga. O gol sendo o Rogério foi lá. O gol sendo o Rogério foi contra o Corinthians? Foi. Foi em Barueri. Foi em Barueri, verdade. O gol do Ronaldo. É que eu esqueci que essa mudou de nome, né? Mudou de nome 1000 vezes. Era Grêmio Barueri, Grêmio...
Não, eu tô viajando. É, Grêmio não, Barueri. você está confundindo com o que era americana, que veio para americana, que era o. Cara. Não é Garça, acho que eles passaram por Ah, Garça. foda-se também, vai tomar no cu. Enfim, desimportante, desimportante. Vamos só vou citar rapidinho aqui a convocação. Alisson do Liverpool, Ederson do City, Gabriel Chapecó do Grêmio são os goleiros. Defensores: Thiago Silva do PSG, do Chelsea, Marquinhos do PSG, Danilo e Alexandro da Juventus, Éder Militão do Real Madrid, Renan Lodi do Atlético de Madrid, Emerson Palmieri do Tottenham e Lucas Veríssimo do Benfica, Felipe Coutinho do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Paquetá do Lyon, Fred do United, Fabinho do Liverpool, Gerson do Marseille, Neymar do PSG, Firmino do Liverpool, Jesus do City, Anthony do Ajax, Rafinha do Leeds e Matheus Cunha do Clube Atlético de Madrid. O Tite não chamou jogadores de times brasileiros, né? Só o Gabriel Chapecó, acho que para evitar desfalcar os times na reta final, o que faz pouco sentido, já que vai tirar o goleiro titular do Grêmio, o Grêmio está disputando para não cair. Imagina. Ele fez de pirraça isso. Eu não sei, né, se ele tá querendo criar inimizade lá no Grêmio, né, a galera lá gosta do Tite, né, o Tite já foi treinador do Grêmio, não sei porquê, mas enfim. O que você achou, Bringel? Solta o verbo, por favor. Achei uma aposta. Não, cara, é aquela coisa, né? A gente até conversado hoje à tarde quando saiu essa convocação. As coisas que, tipo, são questionáveis pra mim, que dá pra gente debater. É essa convocação do Gabriel Chapecó, por parte do que é jogador do Grêmio. Os laterais, acho que é mais do mesmo. Eu não sei se é tanto culpa do Tite ou tanto uma culpa de safra, que não tem tantas opções, mas eu acho que dá pra mudar. Zagueiros eu acho que tá ok. Meio campo, é um negócio que a gente tava falando também. Já tem alguns caras que já estão basicamente certos nesse elenco do ataque do meio para a Copa. E eu acho que o Gerson ainda é questionável. O Coutinho, eu não sei o que ele está fazendo aqui, porque ele voltou de lesão faz pouco tempo e ele não é nem titular no Barcelona. Essa para mim é a Que é o mais maior, nonsense o da maior questionamento convocação. dessa convocação. O ataque, eu acho que é basicamente o que dá para ter. Todo mundo tá dentro do padrão Tite de qualidade. O Rafinha já conseguiu cavar sua vaga ali, né? Provavelmente já vai para a Copa. Foi muito bem na última convocação na data FIFA, né? Então, isso mostrou muito eficiente, com muita vontade, né, de jogar, coisa que alguns caras ali não tem muito, né? Mas eu acho que a convocação, pelo menos eu acho que a base desse time aí, cara, 80% dessa escalação ia estar na Copa. Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas aí fica aquela dúvida, o que o Coutinho tá fazendo aqui? Vamos pensar, vamos colocar a máscara do Tite aqui assim, começa a falar com um monte de palavra que ninguém sabe, começa a ser meio travado, meio pragmático assim. É um externo desequilibrante. Vamos tentar pensar com a cabeça de alguém que não sei se pensa. Vamos lá. Por que ele trouxe o Coutinho? A gente já sabe o que o Coutinho pode oferecer, porque o Coutinho não tem 18 anos, ele tem 28, 29 anos. Ele é da mesma geração do Neymar, é um cara que já foi convocado, sei lá, 40 vezes. A última convocação dele foi em outubro do ano passado. E ele ficou um tempo fora porque ele estava lesionado, como é recorrente nos últimos anos desde que ele chegou no Barcelona. Então, ele é um cara que a gente já sabe que ele pode produzir, sabe que ele pode entregar. Por mais que o nível dele não chegou nem de longe o que é o nível que ele mostrou no Liverpool. Faz muito tempo que ele não mostra esse nível até na seleção, mas que ele tem lapsos ali, assim, lances que ele consegue mostrar que ele ainda tem aquele drible, aquele chute de fora da área, que era uma qualidade muito forte dele, abrindo pela esquerda. Ele ainda não está conseguindo ser consistente com isso nos últimos anos. Beleza, é um cara que voltou de lesão agora. Ele está pronto para estar na seleção. A seleção não era para ser os melhores agora, os melhores que são brasileiros, não era para ser isso, em tese, a convocação, porque você está trazendo um Coutinho para reforçar um elenco que não precisa, entre aspas, dele agora. Ele não está
reforçando o Brasil de hoje. Ele está, entre aspas, ocupando espaço ou tirando a oportunidade de o Tite testar alguém diferente. Beleza, ele não quer trazer ninguém do Brasil. Cara, tem um monte de moleque por aí. Por que você não continuou tentando o Douglas Luiz, que eu ainda acho um bom jogador? Putz, tenta, muda a escalação, muda a formação, traz outro cara, traz o Bruno Guimarães. Porque se você tem o Paquetá, se você tá vendo o Paquetá, é porque você tá vendo os jogos do Lyon. Mas se você tá vendo os jogos do Lyon e você não tá vendo os jogos do Barcelona, aí meu filho, é Não é questionável. possível que ele esteja vendo os jogos do Barcelona e tenha decidido convocar o Coutinho, né? Então, por isso que é um pouco contraditório o que o Tite faz aqui, né? Então, eu ainda acho que o Tite trouxe o Coutinho de volta por uma questão de elenco, ser um cara que ele, entre aspas, confia. Mas beleza, você não tá chamando os caras pro rolê. Ou vou chamar meus parça aqui pra gente vai fazer um negócio da hora. Cara, isso é convocação, cara. Foda-se, mano. Vai tomar no cu, chama o cara que é o melhor agora, velho. Esquece essa merda, não é seu amigo, mano. Trampo. E assim, né? Tipo, não é como se faltasse opção, né? Então, cara, tem Porque tanta gente que assim, dá pra fazer coisa se, diferente ali. se ele assistiu o jogo do Barcelona no domingo, ele viu o Vinícius Júnior em campo. E o Vinícius Júnior é um cara que está merecendo convocação. Ah, Sim, mas o Vinícius Júnior não está entregando pela seleção brasileira. Tá, beleza, irmão, mas o Vinícius Júnior tem 19 anos, sim. né? Ele pode se provar mais na seleção brasileira Assim, ainda. Tem mais desculpa, tempo. desculpa, o Vinícius Júnior tem 21. Mas ele, Mas mesmo assim, 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 né? Ele tem a idade do Anthony, é, por exemplo, né? Então, o Anthony entrou bem, o Rafinha entrou bem, a gente entende a convocação tal. Gostei da volta do Firmino. O Firmino voltou a jogar bem, jogou bem contra o sim. United, né? Naquela tratorada que o Liverpool deu no United. Mas assim, cara, o principal nome errado, e aí é errado mesmo, porra, não tem por que convocar o Coutinho, sabe? É. Assim, mas sente falta de um cara para cadenciar, achar o último passe, carregar mais a bola, beleza, falta, mas assim, não é um cara voltando de lesão que disputou. Sei lá, 6 jogos, 7 jogos, algo assim. Ele tem 444 minutos em campo essa temporada. Isso dá. Cara, isso não dá 5 jogos. E ele nem foi titular em todos, ele deve ter. 5 jogos daria 450 minutos. É isso, né? É. Isso. São pela temporada, pelo Barcelona, são 10 jogos, 1 gol e 1 cartão amarelo. Ele não foi titular em nenhum. Não, ele foi titular, se não me engano, contra o Granada. Foi titular em alguns. Granada, Levante Mas ele e não Raio explodiu. Nesse Vallecano. jogo ele não explodiu. Puta. É. Não explodiu. Seguindo. Vamos seguindo. Eu demorei para entender. Ai, caramba. Mas enfim, é um cara que ele tá voltando, beleza, né? E acho que assim, eu acho que o Tite devia variar mais, eu acho que ele devia Sim. experimentar mais. Eu já falei isso mais de uma vez, eu acho que ele não precisa do Casemiro todos os jogos. É. Né? Acho que o Casemiro nem tá jogando tanto assim para ser tão incontestável dentro da seleção brasileira, mas isso é outra história. Eu acho que, cara, é esse negócio. Se você tem tanta convicção assim de que você sabe que esse cara pode entregar pra você, cara, testa outras coisas. O Sim, Brasil já tá na Copa, cara. Já tá na. Testa, vai variando, vê o que pode ser. Putz, esse cara tá jogando bem no clube, mas aqui não joga. Putz, vou tentar mudar a posição que ele joga aqui. O que eu tô fazendo de errado pra ele não tá funcionando aqui? Muda, testa outras coisas, varia. Por que você fica uh, continuando insistindo na mesma coisa? O Titi é muito. Nossa. ele é muito pragmático, né? E, É. depois dessa data FIFA, o Brasil volta a jogar em janeiro. 27 de janeiro pega o Equador em Quito e depois 1º de fevereiro pega o Paraguai em Belo Horizonte. Depois disso tem Chile, tem uma data FIFA em março, né? Chile em Salvador e Bolívia lá em La Paz. E depois está marcado para junho um Super Clássico das Américas lá em Yokohama, no Japão. Mesmo que eu entenda que você não queira fazer testes agora, porque são 2 jogos difíceis, né? A Colômbia,
é a Colômbia, né, o adversário, e é a Argentina, eu entendo isso, mas, né, acho que já poderia ter sido feito antes e não foi feito. Porque aí numa dessa, o Casemiro é suspenso nas quartas de final de Copa do Mundo e entra um cara com característica diferente que você não testou nessa É, posição e você não que sabe o que fazer. você não sabe o que fazer. É. Aí o Lukaku arranca pelo meio campo, ninguém derruba o cara, né? Aí o volante desvia uma bola no primeiro pau, mata o goleiro, né? Aí não adianta. É. Falando das laterais, Eu queria que essa lateral se foda. Puta lixo, velho. acho que assim, a lateral direita do Brasil assim, eu gosto do Emerson Royal, acho que é um cara que tem um futuro Sim. interessante, mas acho que ele não está pronto ainda para assumir a É. titularidade. Acho o Danilo muito limitado. E entre ter um Danilo muito limitado e você poder escalar o Militão e forçar um três zagueiros soltando um lateral esquerdo, eu prefiro essa opção. Eu também acho. Eu gosto um Confio pouquinho mais dessa mais. opção. E o Brasil tem laterais esquerdos bons para fazer isso. Nenhum deles é o Alexandro, que provavelmente vai ser o titular nesses 2 jogos do É. Brasil. Né? O Lodi faz essa função, acho que o Arana, que não foi convocado por estar no Galo, né? É uma fase decisiva, então compreendo a não convocação do Arana, mas você tem além do Lodi, tem o menino do United, como é que ele chama? O. Que tem a cicatriz na Cacete. cabeça lá. Alex Telles. Isso. Alex Telles, gosto dele, acho que é uma boa opção. Eu acho que assim, dava para especular um pouquinho mais essa galera. Porque você olha assim, você sabe que o Thiago Silva vai estar na Copa, o Marquinhos vai estar na Copa. Bem ou mal, Danilo e Alexandre também estão na Copa. Acho que Militão e Veríssimo também vão estar, né? Não sei se tem algum zagueiro para roubar essa vaga do Veríssimo, e a não ser que o Tite resolva chutar a bunda de algum lateral direito e usar o Militão nesse esquema meio com 3 zagueiros, ele resolva chamar mais um. No mais, achei que é uma convocação bem coerente, Sim. né? Gostei que ele não convocou ninguém do Brasil, né? Tipo, que joga aqui, parte feita ao Gabriel Chapecó, que vai desfalcar o Grêmio em rodadas importantes da luta contra o rebaixamento. Isso faz pouco sentido para mim. Para o cara ser terceiro goleiro, né? É. Em 2 jogos, mas achei interessante. E tirando o nome do Coutinho, até entendo o Fred, né? O Fred tem. É que ele oscila, né? É que Sim. assim, quem joga bem no United, né? O técnico dos caras é o Solskjaer, né, mano? Putz, cara. Aquele meio-campo é o principal problema desse time do United, cara. O time. McTominay é bom jogador, mas com o Fred ou com o Matite, ou o Pogba que é uma nhaca, o cara não quer correr, mano. O Pogba não quer correr, cara. Fique em casa, Pogba. Ô, faz um favor pra nós, mano. Fique O, em o, casa, Pogba. Pogba, o Pogba, você tem que enganar ele e falar que todo jogo é pela seleção da França, Nossa, mano. porque senão. Então, acho que assim, entendo o Fred, não entendo a ausência do Bruno Guimarães mais. Para Sim. mim, já tá beirando o absurdo o Guimarães não ter vaga nessa seleção. E acho que é isso. O ataque vai ter alguma dúvida, mas a gente estava contando, foram convocados 23 jogadores e você provavelmente vai poder levar 26, acho, para a Copa do Mundo. Não sei se são 26 ou são 28. Então vai ter bastante gente ainda, os jogadores dos times brasileiros vão entrar aí, Gabigol, É. Everton Ribeiro deve ser chamado, né? O Everton deve ser chamado, ainda tem bastante gente aí. Se Isso. bobear mais umas 2 ou 3 partidas em alto nível e o Tite volta com o Renato Augusto, vai Paulinho tá vendo. voltando, Paulinho tá voltando. Se o Paulinho chegar no Corinthians, vai. O Tite não esqueceu ainda não, Paulinho. Você já imaginou o Paulinho jogando 3 Copas pela seleção brasileira? Nossa. Top. Vai se preparando. Então, acho que é isso aí. Faltou falar alguma coisa, Vinícius? Quer dar mais algum comentário aí sobre a seleção do seu Adenor? Não, acho que é isso aí. Feliz. Então tá bom, né? Falamos de tudo. Isso aí. Valeu, Bringel. Fica aí até a próxima semana, então. Valeu, Milano, e valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Voltaremos semana que vem. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, @Dividida Podcast, em Facebook, Twitter e Instagram.
E é isso aí. Valeu, até a próxima.